Eu quero tocar em 3 assuntos rapidamente. Primeiro, eu quero dizer que hoje fazem 7 meses que Luiz Carlos Cancellier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, se suicidou. Foi levado a isso. E o que é interessante, em 7 meses, o assunto teve toda uma comoção, toda uma discussão, mas o assunto praticamente morreu. Mas tem uns repórteres que foram investigar, 3 repórteres, Mônica Weinberg, Luísa Bustamante e Fernando Molica. Eles tiveram acesso ao relatório produzido dessa investigação da Polícia Federal, 800 páginas. E essas pessoas, esses repórteres, eles dizem assim: é uma leitura perturbadora pelo excesso de insinuações e escassez de provas. Isso é muito sério. E aí eles continuam, eu estou lendo a matéria deles. Cancellier foi algemado pelas mãos e pelos pés, vestiram-no com uniforme de presidiário. Dias depois ele foi libertado, proibido de pôr os pés na Universidade Federal de Santa Catarina e só voltou a ela morto para o velório. A chamada Operação Ouvidos Moucos começou com um erro retumbante. A Polícia Federal anunciou espetaculosamente que investigava o desvio de 80 milhões de verbas destinadas ao ensino à distância. Errado. Esse era o valor das verbas, não do eventual desvio. Inclusive, que era um verba para 6 anos. Tudo bem, mas qual era o valor da maracutaia? O relatório da investigação não diz, faz um relatório de 800 páginas e não diz qual era o valor. E, segundo os repórteres aqui, talvez tenha chegado a 500 mil ou menos. Mas isso é conversa de corredor. Não havendo sequer suspeita de que Cancellier tenha desviado dinheiro, sustentou-se que ele tentou obstruir uma investigação interna, avocando-a para seu gabinete. O reitor fez isso em ato de ofício. Aqui e ali pipocam breve notícia de Cancellier, fez isso ou aquilo. Comenta-se que, eu estou saltando algumas coisas porque eu quero falar de outro assunto também. Comenta-se também que Elvis está vivo, mas não é para isso que existe uma Polícia Federal. Porque o relatório da Polícia Federal é todo assim, diz-se, comenta-se, isso não é relatório de um processo, da envergadura desse processo. A Operação Ouvidos Moucos pode ter nascido de uma mobilização exagerada da Polícia Federal, amparada pela Justiça. Algo semelhante aconteceu em alguns aspectos da carne fraca. O suicídio de Cancellier deu-lhe uma dimensão trágica. A imprensa acompanhou as exposições espetaculares e acreditou no erro do desvio de 80 milhões. É possível que a própria Polícia Federal e a juíza que mandou prender o reitor acreditassem que havia uma organização criminosa e milionária na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso não elimina o fato de que o desvio porventura ocorrido não tinha essa dimensão. A investigação durou 7 meses, até o relatório agora revelado pelos repórteres. E ela conclui assim: o aparato do Estado na defesa da lei e da ordem às vezes comete erros ou exageros. É o jogo jogado, mas a intransigência transforma os equívocos em desastres. Então, esse artigo, esse comentário é muito importante para quem quer esmiuçar a morte do professor Cancellier, porque ele foi praticamente induzido, eu gosto de dizer a palavra, suicidaram o professor Cancellier. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque está virando moda nesse país, prender, arrebentar, para depois descobrir que não é bem aquilo. Mas eu quero também falar, já que ontem foi o 1º de maio, e hoje aqui eu vi um debate da senadora Vanessa com alguns, sobre a pobreza extrema
que está voltando ao país. O Brasil produziu 1,5 milhão de novos pobres, né, pessoas que voltaram à extrema pobreza. 1,5 milhão no ano. E não adianta dizer que é dado de jornal de esquerda, de panfleto, que é o valor econômico que fala essas coisas. Está dizendo aqui também que a pobreza extrema no Nordeste cresceu mais do que no interior, e cita aqui todas as capitais onde a pobreza extrema cresceu, onde as pessoas voltaram à pobreza extrema. Só no Nordeste, 130 mil pessoas perderam o Bolsa Família. E a gente sabe, eu que ando muito no interior e que ouço as pessoas, elas dizem, porque tem um CNPJ, deduzem logo que são empresários. E as pessoas são presidentes de associação de moradores, presidente de sindicato, presidente de partido, e perdem o seu benefício. E o governo se orgulha de dizer que foi um pente fino, e não é nada disso. A verdade é que se crescer a extrema pobreza, é porque as pessoas não tinham como viver, perderam o seu benefício. São Paulo, na grande São Paulo, a pobreza extrema cresce 35% em um ano. Por isso que eu fico, as pessoas que estavam debatendo aqui, querendo olhar para o retrovisor. Ah, mas isso veio da Dilma. Não, está aqui, foi no ano de 2016 para 2017, 35% em São Paulo, né, que cresceu a pobreza, a extrema pobreza. E as pessoas ficam dizendo, é o relatório do IBGE, do PNAD, dizer uma coisa e o governo dizendo outra, que está tudo bem, que está gerando emprego, mas a gente sabe, né, já saiu também na estatística, quantas vagas de carteira assinada foram perdidas. E esse é um caso para a gente juntar esses dados e fazer a comparação para ver o que é o resultado da reforma trabalhista e da emenda 95, que está produzindo essa nova geração de pobres. Mas eu quero ler um documento, que foi um debate muito rico que teve na Assembleia Legislativa do meu Estado, sobre a questão do direito, né? Era o caso Lula, mas a abordagem era jurídica. Mas tinha um sociólogo no meio, um professor, que fez uma abordagem muito interessante, o professor Antônio José Medeiros, que fez uma abordagem muito interessante sobre o momento que a gente está vivendo, né? E eu gostaria de ler um trecho do documento que ele escreveu. Ele diz, o Brasil vive uma grave crise econômica, política e ética. Como é uma crise ampla, profunda e, por isso, prolongada, precisa da contribuição de várias ciências humanas no esforço que precisamos fazer para entendê-la e interpretá-la. Em geral, a ciência econômica, a sociologia, a ciência política e a ciência jurídica dão conta das análises da conjuntura. Penso que precisamos atualmente da contribuição da história, da antropologia e mesmo da psicologia e da psicanálise. Para entender a crise, é necessário antes afastar os obstáculos para a devida percepção dos fatos e para desanuviar os horizontes. É preciso superar o preconceito, não alimentar o ódio. Por isso, disse que precisamos da antropologia e da psicanálise. Comecemos pelo preconceito, e preconceito social, que tem a ver não com a personalidade individual, mas com a cultura. Trata-se do preconceito que só a história do Brasil explica. O preconceito da casa grande contra a senzala, herança maldita do período em que a escravidão regia ou contaminava todas as relações sociais. Esse preconceito nos leva a dizer: conheça o seu lugar. Nos incomoda quando vemos gente demais em filas e, sobretudo, sentado nas cadeiras dentro dos bancos. Quando vemos gente mal vestida falando alto no telefone, nos aeroportos ou no próprio avião. Quando vemos cotistas sentados na mesma sala de aula da universidade, junto com nossos filhos. Esse tipo de preconceito leva ao desrespeito, sobretudo quando o pobre virou liderança e ocupa um cargo importante. Não precisa ser negro, basta ser pobre, não ter curso superior, falar errado, beber cachaça. O preconceito é a raiz de muitas críticas da oposição sistemática, da não aceitação e da raiva contra o Lula. O preconceito é a bitola intelectual para a narrativa midiática que transforma o líder em ladrão, em bandido. Meu preconceito encontra, afinal, uma justificativa.
Esse é o ensinamento da história social e política do Brasil e da antropologia da cultura brasileira. O mais grave é quando a raiva vira ódio, porque o ódio leva ao desejo de vingança, de destruição do outro. Aqui também o fenômeno individual pode se tornar social. O ódio que cega o marido para assassinar a mulher pode cegar multidões. Foi assim em Jerusalém, quando a turba gritou, crucifica-o, crucifica-o. Foi assim em Roma, quando a multidão urrava no Coliseu a ver os cristãos jogados às feras. E, infelizmente, foi assim também em Lisboa e em Madrid, no tempo da Inquisição, quando, ao lado dos que rezavam pedindo misericórdia de Deus para os hereges que estavam sendo queimados na fogueira, boa parte da multidão gritava, vai para o fogo do inferno, miserável. Hannah Arendt, no seu livro As Origens do Totalitarismo, dedica uma parte ao antissemitismo e mostra que quando o antigo preconceito contra judeus, há muito existente na Europa, se transformou em ódio, o caminho estava aberto para o extermínio, para o genocídio, para o holocausto. O apelo ao rádio e às grandes paradas foi o mecanismo que Hitler utilizou para transformar a raiva em ódio. Com as mudanças tecnológicas da mídia e com as redes sociais, a máquina de transformar a diversidade em adversidade, a divergência em inimizade, a raiva em ódio, ganhou outros instrumentos tão ostensivos no Brasil de hoje. O ódio ao Lula não é espontâneo, é fabricado. Para os outros políticos, o limite é a raiva. Para Lula, até porque é de origem popular e é de esquerda, o limite pode ser ultrapassado. Insinua-se o ódio. E como dizia uma jornalista de El País, o ódio disfarçado em alegria, ao soltar foguete, bater panela, é obsceno. Esse é o ovo da serpente que está sendo chocado no Brasil pela direita e por setores militares da mídia. Mas quero fazer um apelo. Façamos como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Não se combate o preconceito com preconceito, não se combate o ódio com ódio. Vamos esvaziar a falsa polarização que está sendo incentivada no Brasil. Nossa indignação deve se manifestar com firmeza na luta. Não vamos aceitar o desrespeito à dignidade da pessoa humana, a deterioração das relações sociais, o predomínio da barbárie contra a civilização. Gostaria de analisar outro aspecto da crise que o país vive. A solidariedade e a luta pela liberdade e absolvição de Lula, bem como pela preservação de sua verdadeira imagem como grande ser humano que é, e como principal liderança de esquerda no Brasil. Se insere na luta pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, pela superação do Estado de exceção. Está na hora da reinstitucionalização do país, e 2018 é um momento privilegiado para isso. Teremos eleições. As eleições são um momento concreto em que pode se concretizar a prática do preceito constitucional. Todo poder emana do povo. Sem a participação popular, não há reinstitucionalização autêntica. O povo não é um detalhe. O povo não pode ser um detalhe. E aí eu vou para a conclusão do texto, muito bem escrito pelo professor Antônio José Medeiros. Ele diz: a omissão do legislativo é o que gera o ativismo do poder judiciário, que, por sua vez, desencadeia o processo que leva ao estado de exceção, a politização da justiça, leva ao abuso de poder, que leva ao processo judicial como operação, entre aspas, que leva à inversão da hierarquia entre instâncias do sistema judiciário, que leva à hipertrofia do Ministério Público, que leva à espetacularização da ação policial. Essa é a lógica infernal que predomina no Brasil atual. Então, eu encerro aqui a leitura do texto do professor Antônio José, né, mas é um texto digno de constar nos anais dessa casa, porque é de um sociólogo, independente da sua opção ideológica, ele trata do assunto do ponto de vista antropológico, histórico. Eu acho que não é todo mundo que está tratando isso assim, né? As pessoas estão sendo movidas a paixões, a ódio, e a gente não sabe para onde esse país vai caminhar, né? Eu quero agradecer, senhor presidente, e encerro aqui as minhas palavras. Obrigada.